Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui novamente para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Lembrando que essa é a nossa terceira meditação de uma série de 4 estudos, uma série bastante breve da carta aos Gálatas, e o objetivo é comentar então alguns temas que o apóstolo Paulo ele aborda quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. Para um melhor aproveitamento, a gente sempre recomenda que você faça a leitura do livro, que você faça as anotações, busque esclarecer as suas dúvidas, né? Então, que seja uma semana proveitosa e de crescimento na palavra para a sua vida. Antes de entrar definitivamente no estudo de hoje, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que Ele possa abrir o nosso entendimento e nos capacitar nessa meditação. Senhor nosso Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, nós te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estudar juntos aqui com os nossos irmãos que estão acompanhando também esse vídeo. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha ser o nosso auxiliador, Pai, venha abrir o nosso entendimento, venha nos dar a capacidade, Deus, para entender a Tua vontade, Pai, e que a nossa esperança, a nossa salvação, ó Deus, ela não esteja, Senhor, fundamentada naquilo que nós fazemos, naquilo que nós podemos fazer, Senhor, mas que ela esteja fundamentada, Senhor, na fé que nós temos no sacrifício do Teu Filho Jesus, na obra que Ele realizou já por nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade, a Tua palavra, meu Pai, e que ela possa produzir frutos em nossa vida, para a Tua glória e para o Teu louvor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos recapitular aquilo que nós vimos no último estudo. Você vai se lembrar que a gente encerrou ali no capítulo 3, quando Paulo ele começa a apresentar o exemplo de Abraão, né, para aqueles crentes, para mostrar que até mesmo Abraão ele foi justificado não por observar a lei, até porque a lei foi dada muito tempo depois para Israel, mas que Abraão ele foi justificado pela fé, porque ele creu também na promessa do Senhor. Então, vale lembrar que esse era o conflito que Paulo estava enfrentando com aqueles irmãos. Alguns perturbadores, como ele fala, estavam introduzindo um falso ensinamento, dizendo que aqueles crentes, muito especialmente os gentios, né, os não-judeus, eles precisavam também observar a lei, eles precisavam guardar a lei judaica, eles precisavam cumprir rigorosamente. Ou seja, segundo esses perturbadores, a fé que eles haviam recebido, né, a fé que eles tinham em Cristo Jesus para a salvação, era insuficiente. Eles precisavam fazer algo a mais para validar aquela salvação, a esperança deles para a salvação. Então, Paulo está lidando com esse tipo de pessoas, apresentando o seu ministério, confirmando o seu ministério, a sua autoridade, mostrando que os próprios apóstolos de Cristo, servos que andaram com o nosso Senhor, confirmaram o seu chamado, reconheceram o seu chamado e o enviaram então para pregar para os gentios, né? E agora Paulo então ele está trazendo exemplos muito presentes na própria tradição de Israel, que é sobre Abraão, é o grande patriarca, que ele foi justificado pela sua fé, porque ele creu na promessa e não pela lei. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. Nós vamos então dar sequência a partir do versículo 23 e nós estaremos lendo até o capítulo 4, no versículo 7. Esse trecho, Paulo, ele ainda está apresentando o exemplo de Abraão. Nós encerramos no último estudo falando sobre o exemplo de Abraão, e aqui Paulo ele continua dando essa explicação sobre Abraão. E ele vai introduzir uma nova resposta, um novo elemento aqui na sua mensagem, né? Para aqueles que pudessem
chegar ao questionamento. Então, para que serve a lei? Será que Paulo é contra a lei? Então, Paulo ele vai responder aqui esse questionamento também. Vamos fazer a leitura, capítulo 3, versículo 23. Você pode acompanhar aí comigo, mas antes, recapitulando, né? Paulo então ele vai até Jerusalém para expor o seu testemunho e a pregação diante dos apóstolos do Senhor, e o seu ministério vai ser confirmado por eles. Paulo vai ensinar que nós somos justificados por Deus mediante a justiça de Cristo Jesus. Quando a nossa perversão e impiedade, então, elas são cobertas pela santidade e perfeita obediência de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é por uma justiça própria, mas pela justiça de Cristo Jesus. Quando os nossos pecados, então, são cobertos pela santidade e pela perfeita obediência que ele manifestou, que ele realizou. Logo, então, não é pelas boas obras que nós praticamos, que nós realizamos, que alcançamos a salvação, mas pela obra realizada por seu Filho Jesus. E essa é recebida por meio da fé. Por isso que o profeta Abacuque, ele já dizia, né? O justo, ele viverá pela fé. Vamos então à leitura. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 23, e você acompanha aí na sua Bíblia também. Diz assim o texto: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entrando agora no capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aí a leitura da palavra do Senhor. O que Paulo ele está querendo dizer nesse trecho aqui que nós lemos, nessa porção aqui que nós lemos? Será que Paulo, ele de alguma forma, ele é contrário à lei? Será que Paulo ele não vê importância em nada daquilo que durante tantos séculos esteve presente ali na tradição de Israel? Será que Paulo não vê valor nessas coisas? E não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso. Paulo ele reconhece a importância e a necessidade da lei. Tanto que no versículo 19 do capítulo 3, quando nós voltamos, eu tenho até aqui, eu já deixei aqui no slide, Paulo ele vai responder essa questão. Qual a finalidade da lei?
ele vai dizer, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Essa lei ela foi dada por causa dos pecadores, até que viesse o descendente. Mas agora Paulo ele vai abrir um pouco mais esse ponto do motivo da lei. Esse trecho que nós lemos hoje, né? Dizendo que ela nos serviu de aio, não é isso? Ele usa essa palavra. Eu vou voltar aqui alguns slides, porque eu deixei até grifada essa palavra, aio. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E essa palavra aio, ela pode parecer um pouco estranha para o nosso vocabulário comum, mas o significado dela é que a lei nos serviu como um guia, a lei nos serviu como um tutor, aquele que pega pela mão e ensina o caminho, né? Aquele que caminha junto, mostrando o que é certo, o que é o errado. Então, o que Paulo está querendo dizer é que essa lei nos serviu para guiar. E guiar até onde? Guiar até que chegássemos a Cristo e em Cristo fôssemos justificados pela fé. Então, Paulo ele vai estabelecer essa finalidade quanto à lei. Para que serviu a lei? Paulo está mostrando. Serviu para nós que éramos transgressores, ela serviu como um tutor, como um guia que foi nos mostrando o caminho até que chegássemos a Cristo, ou como ele fala, até que o prometido, o descendente, ele fosse manifestado. Então, é isso que ele vai dizer. Foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. O descendente, Jesus Cristo. Mas então, Paulo ele vai mostrar que a lei ela tinha uma função pedagógica, segundo isso que ele está falando. Ela tinha uma função de pedagogia para estabelecer limites, não é? Ao mostrar o que é o certo, o que é o errado, até onde o homem poderia ir, não é? Sem infringir nenhuma regra, sem prejudicar o seu próximo, sem desonrar a Deus. Então a lei ela foi estabelecendo esses limites. Ela serviu para refrear o pecado, estabelecer a justiça, refrear o pecado, às vezes até de forma punitiva, porque aqueles que pecavam, dependendo da situação, eles tinham uma penalidade bastante grave. Então, a lei ela também servia para refrear o pecado, apresentar as consequências. Estava estampado ali diante deles quais eram as consequências caso eles infringissem a lei. E o Antigo Testamento tinha muito presente as consequências, né? A retribuição da lei. Se eles observassem, eles seriam abençoados, o Senhor estaria no meio deles. Mas se eles desobedecessem, né? Se eles não guardassem os mandamentos, então uma série de consequências viriam ali sobre eles. E também para apresentar o padrão de santidade. Lembrando que a própria palavra diz, nos convoca, dizendo que nós temos que ser santos porque o nosso Senhor é santo, nosso Deus é santo. E Deus nos deu esses mandamentos, as suas ordenanças, a sua vontade. Então, a lei ela serviu para apresentar este padrão de santidade exigido pelo nosso Senhor. Mas se a lei ela tinha uma função pedagógica, ela também tinha uma outra função, que era apontar para Cristo. E aqui é que nós vamos ver alguns aspectos bastante interessantes da lei, como todos aqueles cerimoniais, aqueles rituais que eram muito comuns, ali principalmente quando nós lemos o Antigo Testamento, eles tinham uma finalidade, que era o quê? Apontar para Cristo.
todo aquele padrão exigido, né, todo aquele rigor, toda aquela santidade exigida, ele estava apontando para o descendente que viria. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos fazer essas leituras, né? Eu destaquei aqui os versículos, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Então, o versículo 16 vai dizer que o descendente é Cristo. Diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A aliança também ela foi confirmada com o prometido, que é Cristo. Logo na sequência, no versículo 17, diz: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A aliança já anteriormente confirmada por Deus, né, está ligado com esse versículo 16. A promessa que foi feita para Abraão, promessa do descendente. A lei ela não tinha como anular essa promessa, ainda mais porque a lei foi dada muito tempo depois. Então, a promessa que foi feita para Abraão, ela se mantém firmada, ainda que a lei tenha entrado aí na história dos homens, né? A lei tenha sido dada também pelo Senhor algum tempo depois. Mas a lei ela foi confirmada, a aliança foi confirmada com o prometido, que é Cristo, e a lei não pode anular isso. Dando sequência, o alvo da lei também é Cristo. No versículo 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Esse foi o texto que nós lemos, né? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse, então, o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse foi o texto que nós comentamos anteriormente. Os crentes participam da promessa pela fé em Cristo. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura colocou todos ali sob o pecado ao apresentar a lei, ao apresentar o padrão exigido por Deus, o padrão de santidade exigido. E para que ele fez isso? Porque, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa seria concedida aos que creem. Cristo foi o único que cumpriu perfeitamente a lei, né? Que cumpriu todas as exigências do seu Pai. Por isso que a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus, que foi o que cumpriu perfeitamente. Aí nele nós temos a promessa, nele nós recebemos a promessa. Seguindo aqui, a lei serviu também de pedagogo para nos conduzir a Cristo. Foi o texto que nós grifamos lá também. De maneira que a lei nos serviu de aio, né, aquela palavrinha que nós falamos, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, então, pela fé. A lei nos tomou pela mão e foi guiando até que chegasse Cristo. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo. O versículo 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E todos os que creem são um em Cristo. No versículo 28, ele vai dizer que de Sartre não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E olha só que preciosidade para os nossos dias. No corpo de Cristo não existem barreiras de nacionalidade, não existem barreiras de raça, de cor, de povos, porque todos eles são iguais, são um só
em Cristo Jesus, fazem parte do mesmo corpo. Isso é o que Paulo ele vai então apresentar para nós a respeito da lei. E ele vai fechar essa argumentação dizendo: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Toda a lei apontava para Cristo. Se a fé está depositada em Cristo, então ele puxa um link lá novamente com Abraão. Então vocês são a descendência de Abraão também. Cristo é o descendente. Mas se a sua fé está depositada em Cristo Jesus, então vocês também são descendência de Abraão. E como descendência de Abraão, são herdeiros também conforme a promessa. Olha só as palavras, né, que Paulo ele vai colocar, a ligação que ele vai fazer, e como ele inclui, como ele está inserindo aqueles crentes, tanto os judeus quanto os gentios, agora na mesma promessa. Não existem mais diferenças entre vocês. Se vocês receberam a Cristo pela fé, então vocês são um em Cristo, vocês são descendentes de Abraão, vocês são igualmente herdeiros conforme a promessa. E isso é bastante importante para os nossos dias, essa compreensão, não é? Porque nós vemos nos nossos dias, não é difícil de encontrar pessoas tentando resgatar elementos da lei, pessoas resgatando cerimônias da lei, igrejas, né, colocando ali nos seus cultos elementos da lei, elementos do Antigo Testamento. E o que Paulo ele mostra é que tudo isso eram sombras para a vinda de Cristo. Tudo isso eram elementos que estavam apontando para aquele que viria, para Cristo Jesus. E era em Cristo que eles deveriam depositar a sua fé, a sua esperança. No versículo 8 e 9 do capítulo 4, ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, ele vai dar o exemplo de escravidão. É como se aqueles que estão se colocando novamente embaixo desse ritualismo, novamente embaixo de todo esse cerimonial, desses elementos para a salvação, eles estão se escravizando novamente. E não há necessidade para isso. É isso que Paulo está colocando diante deles, né? Como que vocês estão agora voltando novamente, né, para a escravidão, se colocando debaixo da escravidão? Paulo vai argumentar isso com eles, e com esse exemplo de escravidão, né, que Paulo ele traz agora aqui, ele vai introduzir um outro importante elemento na sua carta. Ao longo das nossas aulas, nós temos destacado alguns elementos que são pontos bastante presentes na mensagem de Paulo. E agora aqui ele vai trazer um novo elemento, e um elemento que é bastante mal compreendido nos nossos dias também, bastante mal interpretado nos nossos dias também, que é a questão da liberdade. O que é liberdade? Aqui ele está falando de pessoas que estão se colocando novamente numa situação de escravidão, e Paulo agora ele vai começar a falar então em oposição a essa escravidão. Ele vai falar sobre a liberdade. Vamos fazer uma leitura agora no capítulo 5, entrando aí o capítulo 5, versículo 1, 2 e 6, nós vamos ler. Capítulo 5, versículos 1, 2 e 6. Ele vai dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes,
e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, para aqueles que estavam pensando em se colocar novamente debaixo da observância da lei ali, do cumprimento da lei para a salvação, e Paulo já tinha deixado claro para eles que se vocês estão fazendo isso, voltando para a lei com o objetivo de depositar na lei a confiança de vocês para a salvação, então vocês estão se colocando novamente em um regime de escravidão. Cristo veio para nos libertar. Cristo é aquele para o qual toda a lei apontava. Ele já veio para nos livrar de tudo aquilo. Então, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E ele vai reforçar isso, dizendo: se vocês se deixarem circuncidar, como aqueles perturbadores estavam exigindo, estavam constrangendo eles ali, Cristo de nada vos aproveitará. Se a fé de vocês está na circuncisão, no cumprimento da lei, então Cristo de nada aproveita para vocês. A fé que vocês depositaram em Cristo, ela não é verdadeira. E ele vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Paulo está falando de uma liberdade que Cristo nos dá aqui. Será que vocês percebam que essa liberdade que Paulo ele está trazendo aqui não é uma liberdade naquele modelo de que alguém pode fazer o que bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Que geralmente é a compreensão dos nossos dias. Né? Será que quando alguém quer viver de forma irresponsável, sem dar razão, sem dar justificativas, então ela apela para a liberdade que ela tem. Mas não é isso que Paulo está falando. A liberdade que ele está trazendo aqui é uma libertação da escravidão da lei. Né? E se você vem acompanhando com a gente essa série de meditações, então você já chegou a essa compreensão também, acompanhando aqui a carta de Paulo, que é sobre isso que ele está falando. Né? É uma liberdade dos rudimentos desse mundo, é uma liberdade do zelo extremo, do zelo desnecessário e as extravagâncias, né, que muitas vezes são criados como obstáculos, como barreiras para se chegar a Deus. É disso que Paulo fala que nós estamos livres, desses elementos que não participam do Evangelho, que não estão contidos no Evangelho de Cristo Jesus. É disto que Cristo já nos libertou. Então, fica essa mensagem, né, para nós. Nós não dependemos de coisa alguma para chegar a Deus. Nós não dependemos de objetos, nós não dependemos de alguma prática para demonstrar a nossa fé, nós não dependemos de algum ritual, nós não dependemos nem mesmo de ninguém para intermediar e tornar possível o nosso acesso a Deus. Cristo já nos libertou dos rudimentos do mundo. E essa era a situação daqueles crentes não-judeus que estavam sendo então constrangidos a essas coisas, né? Que eles precisavam voltar, que eles precisavam observar a lei, praticar a lei, porque senão a fé deles não tinha valor. Cristo já nos libertou de todas essas coisas. E quantas pessoas em nossos dias ainda se veem presas, né, a práticas parecidas, né, práticas como essas, práticas que não fazem parte do Evangelho de Cristo Jesus, mas são pessoas que vivem presas a essas coisas, a pessoas, como se isso fosse
necessário para ter acesso a Deus. E Paulo ele vai deixar muito claro aqui que para Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum. Mas o que tinha efeito era a fé exercida com amor. Então é disso que Paulo ele está falando quando ele insere a questão da liberdade, né? Uma liberdade do pecado e não uma liberdade para pecar, não é mesmo? Bom, e o que significa tudo isso? Significa que a justificação pela fé, ela vai produzir no crente uma vida guiada pelo Espírito. Calvino ele diz que nada senão o mal procede do homem e nada de bom pode proceder senão do Espírito Santo. E como que uma vida guiada pelo Espírito, então, ela vai se manifestar? Como que uma vida guiada pelo Espírito, ela se manifesta? E aí eu convido você a ler o capítulo 5, a partir do versículo 16. Né? E aqui a gente vai chegando na parte final do nosso estudo de hoje. Ele diz assim: digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É dessa forma que Paulo ele vai fechar aqui essa parte, né? Esse trecho é bastante conhecido dos crentes, mas é interessante como Paulo ele faz esse contraste de um viver na carne, que para ele aqui é também como o viver confiando na lei, confiando nas boas obras, confiando nas suas próprias realizações, né, no seu próprio esforço humano. Aí ele vai fazer um contraste com um estilo de vida, um modelo de vida diferente, uma nova vida, que é aquela vida que é dada aos crentes, que é uma vida no Espírito. E essa vida, ela produz um fruto. E esse fruto é composto de todos esses elementos aqui, todas essas boas dádivas que estão relacionadas aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses elementos, todas essas características, elas compõem o fruto do Espírito. Claro que não é uma lista fechada aqui, né? Existem muitas outras boas características que poderiam ser incluídas aqui, mas o que Paulo ele está querendo colocar aqui é a oposição da vida no Espírito em relação à vida na carne. Se você tem uma vida no Espírito, você manifesta essas coisas e foge dessas outras aqui, não é? Então, o amor, a alegria, a paz, aqui o fruto do Espírito, ele não pode conviver com as obras da carne. Ele vive em oposição com as obras da carne. Ele não vive bem. Se viver bem, se o amor, a paz, a longanimidade estiver
convivendo muito bem com essas obras da carne, alguma coisa está muito estranha. Porque a vida no Espírito, ela não se associa, ela não se relaciona com as obras da carne. Então, essa é a mensagem que Paulo ele traz aqui para os Gálatas, né? E é o que nós deixamos para a sua meditação nessa noite. Paulo está dizendo que aqueles que foram justificados pela fé, eles foram também livres para viver no exercício das boas obras, das boas dádivas, de uma vida que abençoa outras pessoas, que expressa o caráter de Cristo Jesus. Eles não estão mais presos às práticas da carne, porque agora eles são guiados pelo Espírito, pela nova vida de Deus. E se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Fica para nossa reflexão essa última parte, né? Se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E nós voltamos no próximo estudo com o fechamento, então, da carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus possa te abençoar.